Boa tarde a todos. Estou gravando um vídeo aqui da semana passada, que nós estudamos mais uma ferramenta que foi o diagrama de Ishikawa, né? Então, para aqueles que não tiveram oportunidade, vocês aí possam obter esse conhecimento também. Então, diagrama de Ishikawa. Primeiramente, mostrar o histórico, né? Existem alguns gurus da qualidade. E entre esses gurus da qualidade, tem um que o nome dele é Ishikawa. Vou falar um pouquinho sobre ele, né? Então ele deu uma ênfase na participação das pessoas no processo de solução de problemas, técnicas estatísticas e de orientação para as pessoas, né? E ele criou também os círculos de controle da qualidade, que é envolver pessoas em grupos para se tratar desse assunto de qualidade. Então Ishikawa, né? O nome dele é Kaoru Ishikawa, nasceu em 1915 a 1989. Nascido em Tóquio, graduou-se em Química na Universidade de Tóquio em 1939. Então, de 39 a 41, de 1939 a 41, trabalhou no Exército como técnico naval. Então, foi trabalhar na Nissan Corporation, né, até 1947. Exerceu também o ensino na área de engenharia na mesma universidade em que se formou. E em 49, Ishikawa entrou para a União Japonesa de Cientistas e Engenheiros, a JUSE, um grupo de pesquisas e controle de qualidade. Ishikawa, em 82, ele viria a criar esse diagrama que vamos estudar hoje, de causa e efeito, também conhecido como diagrama de Ishikawa. Então, a melhor contribuição do diagrama de Ishikawa é fornecer uma ferramenta, né, poderosa que facilmente pudesse ser usada não por especialistas, só por eles, mas para analisar e resolver problemas com qualquer pessoa que tivesse esse conhecimento simples, né? E com seu diagrama de causa e efeito, este líder da gerência, né, fez avanços significativos na melhoria da qualidade. Então, Ishikawa mostrou a importância das 7 ferramentas da qualidade, que é o diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, histograma, folha de verificação, gráfico de dispersão e fluxograma, né, e carta de controle. Muitos já usaram isso aí na empresa, né? E o diagrama de causa e efeito, né, ou diagrama de Ishikawa, ele parece com o desenho de uma espinha de peixe. Então, por isso que muitos conhecem também por esse nome, espinha de peixe. Se a gente observar aqui, o problema está aqui à direita, né? Coloca seu problema, e aqui à esquerda, na própria espinha, a gente vai colocar nessas vertentes aí 6 palavrinhas com a letra M, né? Então, algumas pessoas também conhecem como 6Ms essa ferramenta. E aí é para poder destrinchar que os problemas não acontecem somente por uma vertente. Tem várias análises que precisam ser feitas, né? Então tem a analisar se o problema foi ocasionado por questão de método, material, matéria-prima, mão de obra, máquina, medidas ou medição e meio ambiente. Então vamos ver o que cada um significa. Então método é tudo aquilo que é relacionado, relacionado a procedimento, né? Procedimento, instruções de trabalho, né? Isso está relacionado à metodologia. Matéria-prima é toda a causa que envolve um material que estava sendo utilizado no trabalho, né, para fazer o processo de transformação. E mão de obra é toda a causa que envolve uma atitude do colaborador. Então, toda vez que depender de uma falha que vem direto do colaborador, é considerado mão de obra, né? Seja execução inadequada, pressa, imprudência ou ato inseguro. E os outros 3, máquinas, é toda a causa envolvendo a máquina que está sendo operada, né? E medição é toda a causa que envolve os instrumentos de medição, seja a sua calibração, a efetividade de indicadores em mostrar as variações de resultados, né? Se o acompanhamento está sendo realizado e se ocorre na frequência necessária, etc.
Então, a medição está muito voltada à questão de equipamentos que precisa de precisão, de calibração, como balanças, sensores que marcam comprimento, largura, né? Tudo isso é considerado instrumento de medição. Então, eles precisam estar aferidos corretamente, marcando correto. E também tem a questão dos indicadores de performance, né? De alguma falha nesse sentido de leitura é considerado problema de medição. E meio ambiente é toda causa que envolve meio ambiente em si, né? Seja poluição, calor, poeira. E pode ser um ambiente de trabalho, que é o layout do local, falta de espaço, dimensionamento inadequado dos equipamentos e assim outros. Então, diagrama de causa e efeito. Esse arranjo foi criado por Kaoru Ishikawa. São conhecidos também pelos nomes de diagrama de espinha de peixe, né? O diagrama de Ishikawa. Lembrando que a região das causas originais ou motivadores, que são os insumos e demais restrições, os controles estamos observando. Geralmente essa região fica do lado esquerdo da espinha de peixe e dos efeitos do lado direito. Então, o diagrama de Ishikawa significa um método particularmente efetivo de ajudar a pesquisar as raízes do problema através do levantamento de questões, e a partir dos questionamentos deve-se assim preencher a espinha de peixe, né? O diagrama de causa e efeito foi desenvolvido para representar a relação entre o efeito e todas as possibilidades de causa que pode contribuir para este efeito. Então, o efeito ao problema é colocado do lado direito, né, do gráfico, e as grandes contribuições ou causas são listadas do lado esquerdo, como dá para ver aí na imagem, né? Vamos praticar um pouco? Então, vamos colocar a padaria novamente. Se fossem os mesmos problemas que a gente viu no brainstorm, nessa padaria há 10 anos funcionando, tem recebido muitas reclamações sobre a qualidade dos pães, algo que não acontecia. Então, a gente vai usar aí a técnica brainstorm e aí descobrir alguns problemas aí. Usando o brainstorm, as pessoas começaram a falar: forno com temperatura desregulada, receita defasada, funcionário insatisfeito, farinha de trigo fora da especificação e ambiente muito quente e falta de capacitação para determinados pães, para fazer determinados pães. Então, se tivesse levantado isso, como é que nós poderíamos destrinchar isso na espinha de peixe? Aí era bom vocês resolverem aí, dar uma pausa aqui e tentar resolver. Fazer espinha de peixe e tentar alencar cada causa na sua vertente real. Por exemplo, forno com temperatura desregulada. Qual M aí encaixaria esse tipo de problema de causa? Então, forno com temperatura desregulada seria M de máquina, né? Que é o forno. Colocaria ali. Receita defasada seria algo relacionado à matéria-prima. Receita defasada, não, desculpa, seria relacionado a método, né? Porque é receita. Então, se a receita está defasada, significa que o procedimento precisa ser mudado. Então, aí é método, né? Funcionário insatisfeito seria a mão de obra, que aí depende da pessoa. Farinha de trigo fora da especificação, aí sim seria matéria-prima. E ambiente muito quente, calor, aí seria assim, meio ambiente. E falta de capacitação para fazer determinados pães seria também a mão de obra. Mais um exemplo aqui, sobre extrusora com superaquecimento. Causas encontradas pelas pessoas, já que já fizeram até o brainstorm nesse caso. Parafuso da máquina com defeito, termopar desregulado, operador desqualificado, procedimento obsoleto, área sem ventilação e rosca danificada e operador desmotivado. Como que encaixaria aí dentro dos 6 M's? Vê se vocês conseguem responder aí. Então, vou responder aqui para vocês.
for parafuso da máquina com defeito, com certeza vai se encaixar aí no M de máquina, né? Porque, só fazendo observação, máquina é toda a estrutura da máquina e tudo aquilo que faz com que é componente da própria máquina. Então, parafuso é um componente da máquina, então faz parte de maquinário. Termopar desregulado. Termopar é um medidor de temperatura da máquina. Então, nesse caso aqui, eu colocaria medição, que se ele não está medindo corretamente, é problema de medidas. Operador desqualificado. Entraria aí de mão de obra, né? Procedimento obsoleto, ultrapassado, entraria em método aqui. E área sem ventilação, meio ambiente. Rosca danificada, mais uma vez seria maquinário. E operador desmotivado entraria também em mão de obra. E agora, só antes de finalizar, mostrar a importância de usar essa ferramenta. Quando você utiliza essa ferramenta e coloca nos M's corretos, você pode aqui fazer o plano de ação de quem vai ficar responsável por cada situação. Nesse caso aqui, parafuso da máquina com defeito. Se o M está relacionado à máquina, geralmente a gente vai fazer um plano de ação para o pessoal de manutenção. Essa questão de termopar desregulado vai para a parte técnica de engenharia, né? Operador desqualificado, geralmente a gente vai direcionar essa ação para o pessoal de RH, parte de treinamento. Procedimento da mesma forma, né? Pode ser para o RH, parte de treinamento, dependendo de cada empresa. Área sem ventilação, acionar aí o pessoal também de engenharia para entender, dono da área, para ver o que está acontecendo. Rosca danificada também é problema de manutenção. E operador desmotivado, a mesma coisa, RH. Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham aprendido aí. E daqui a algumas aulas a gente vai fazer uma revisão para que a gente possa fazer práticas dessas ferramentas, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima aula.